Eu peço que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 33. Texto bastante conhecido por nós. E aí eu vou usar a tática que é qual? Eu leio o texto, falo qual é esse ponto, e a gente vai ler esse versículo e explorar melhor esse versículo e falar sobre ele. Mateus 6, verso 33. Eu acredito que a gente consegue ler até junto. Vamos lá? 1, 2, 3. Buscai em primeiro lugar. Saiu, quase foi perfeito. Vamos de novo. Isso aí. Mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas são essas coisas que ele falou no texto antes, que é a busca pela roupa, que é a busca pela comida, que é toda essa busca. Essas coisas serão acrescentadas. E para ser mais intenso, a gente entrar no ano de 2020, eu pensei na questão de prioridade. A palavra aqui, buscai, e aí na sua Bíblia deve estar no verbo do infinitivo, alguma coisa do tipo, fala da ideia de uma pessoa que está escavando algo. Alguém que está... Sabe aquele... A gente tem uma... Nossa realidade brasileira ajuda para a gente pensar nisso. Sabe o garimpeiro? Que ele fica horas ali, e ele está ali, ó, com a peneira para achar algo muito importante. E a gente teve aí um problema sério no Brasil anos atrás mesmo, dos garimpos que surgiram. Porque eles estavam buscando algo de valor e algo importante. Jesus, quando está falando desse texto, essa palavra buscar tem esse mesmo sentimento, de buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, o domínio de Deus. E é bonito porque esse domínio de Deus não tem a ver com o reino político, mas é o estabelecimento da vontade de Deus no coração humano. E aí ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que justiça é essa? Não a nossa, não a nossa própria justiça, mas a justiça de Deus que faz sermos aceitos por Deus. E aí é interessante porque, assim, se você pensar em você como eu penso em mim, nós não somos dignos de ser aceitos por Deus. E aí a gente vai perceber que a gente precisa de Jesus Cristo para cumprir toda essa justiça e a gente ser aceito. E por que Jesus fala sobre priorizar? Porque assim como o povo daquela época, que eram os discípulos, aquela galera que estava ouvindo Jesus, nós temos a grande capacidade de, no meio do caminho, perdermos o foco e pararmos de priorizar Deus. Aí você fala assim, Enoque, o texto vai falar, se você for ler um pouco depois, pode sair? Se eu vou falar um pouco depois, o texto vai falar um negócio interessante, que as pessoas buscavam o quê? Roupa, alimentação. Essa era a preocupação. Coisas que são necessárias. Principalmente se você estudar um pouco da cultura, você vai ver que é algo para eles essencial. Porém, é válido lembrar que esse mesmo Jesus que está falando isso, na figura de Deus, ele sustentou o povo no deserto durante 40 anos e eles não precisavam trocar de roupa. Nós temos isso na Bíblia. Que as vestes deles não se consumiam durante o tempo que eles andaram no deserto. Ou seja, Cristo com isso está fazendo para o povo, traz a memória, busque o que realmente é importante, priorize o que tem valor. E aí é legal porque no verso abaixo, no verso 33, ele vai dizer, não vos inquieteis, pois pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará a si mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. O que você tem hoje é uma geração grande sofrendo de ansiedade. A gente fala assim, são só as crianças, são só os jovens, não idosos sofrendo de ansiedade. Todas as faixas etárias estão sendo atacadas por ansiedade, que é o quê? Uma preocupação demasiada com o amanhã. E aí a gente se esquece, né? Que o amanhã não me pertence. Eu estou falando agora e o próximo segundo não me pertence. E aí Cristo vai me chamar para me priorizar, para me depender totalmente desse Deus que é o Pai que cuida. Depender completamente desse Deus que tem o poder sobre todas as coisas. E Ele tem o poder da vida, da qual você não pode aumentar 1 centímetro da sua altura se não for da vontade dEle. Da qual uma folha não cai da árvore se não for da autorização dEle. Esse Deus que tem todo o poder. E aí é legal porque quando você faz isso, você coloca Deus no lugar que é o primeiro, e Ele passa a ter domínio sobre todas as coisas, você consegue descansar. E é um descanso que o apóstolo Paulo esclarece muito bem, que ele chama de contentamento, que ele vai falar, eu sei passar por todas essas coisas.
já passei frio, já passei fome, eu já passei por muita coisa, mas eu sou contente, porque eu consigo descansar nesse Deus que tem todo o poder, porque eu busco esse Deus em primeiro lugar. E aí, esse buscar esse Deus em primeiro lugar, não tem a ver de você só frequentar o culto, é também frequentar o culto. Não é só de você ler a Bíblia toda durante o ano, nem orar constantemente. Porque se você ler um pouco nos versos anteriores, ele vai falar que os pagãos faziam isso. Oravam constantemente. Mas não com uma relação de obrigação, mas é um buscar de um interesse de priorizar e querer mais desse Deus. Lembra do tema? Seja mais intenso, totalidade. E eu acredito que é a hora de nós começarmos a descansar nesse Deus e começarmos a caminhar com Ele, de uma maneira a qual a gente começa a se relacionar e buscar esse Deus, não pelo que Ele tem a oferecer, mas pela pessoa que Ele é, na sua santíssima trindade, no seu santo poder, e aí você caminha com esse Deus, aí você desenvolve o relacionamento, aí você consegue descansar, você consegue ter paz no coração e dizer como o salmista, em paz eu deito e me levanto, porque o Senhor cuida de mim. E aí eu não sei se você é assim, mas se eu começar a pensar que tirar Deus desse lugar da centralidade e tentar viver, eu surto. Você não consegue sair de casa. Simples assim. Não só sair de casa, você não vai trabalhar. Do jeito, se você vê repórter aí durante um dia, você não sai na rua com medo de qualquer coisa possa acontecer. Se você não confia nesse Deus que guarda a sua saída, a sua entrada, que protege o seu sono, se você não prioriza essa busca de intimidade, de relação com Ele, que envolve toda a sua vida, não tem nada mais de importante que você possa fazer. Todas as outras coisas vai ser como Salomão vai dizer, que é tudo vaidade, tudo correr atrás do vento. Então, para a gente ser mais intenso e começar o 2020 bem, priorize a Deus. Segundo ponto, está em João, capítulo 13, verso 34. Eu não coloquei no telão, nós vamos manusear bastante a Bíblia. João capítulo 13, verso 34. Para ser mais intenso, para ter um 2020 diferente, que assim é a proposta, ame. Mas amar como? Geralmente nós amamos as pessoas que gostamos. E a gente, sem querer, querendo, associa gostar de amar. Porém, olha o que Cristo Jesus vai dizer. João capítulo 13, verso 34, diz o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Mais uma vez, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, como eu amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Aí eu vou ler o 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. 2020, e aí é legal porque a palavra amor usada no texto é ágape, um amor incondicional, um amor que não é expresso por condições. Gostar tem condição. Você gosta de mim se eu faço alguma coisa legal com você, ou se eu não fiz nada de errado com você, então você tem uma empatia pela minha pessoa. Você gosta da minha face aí, do meu rosto, meu rosto te agrada, então você se socializa comigo. Mas o amar do texto está falando de você expressar um sentimento por alguém que é incondicional. E nas palavras de Jesus, no capítulo 5 que a gente estava lá, vai dizer ainda mais que você deve amar o seu inimigo. É impossível viver nesse mundo sem amor. E nada foi tão importante como na época que a gente vive, de amar as pessoas incondicionalmente. Porque eu não sei você, mas eu me decepciono com as pessoas. Eu crio expectativa com algumas pessoas e eu sou frustrado. E se eu depender da minha relação com ela de frustração, algumas eu parto talvez até para o que Jesus fala que a gente não pode cometer, que é o ódio, né? Porque é matar a pessoa. Quando você odeia, você matou. Agora, quando eu sou chamado, e é legal porque Jesus está falando para os discípulos, o final desses capítulos de João, Jesus está se referindo para aqueles que o seguem.
O capítulo 12, a ceia, o 13 e em diante, até o 17, é Jesus ensinando e conversando com seus discípulos. Ele fala a respeito do Espírito Santo, das moradas. Depois você dá uma olhada, aí no 17 ele fecha todo esse momento belo com a oração sacerdotal. Mas ele está ensinando ao seu povo, vocês têm que amar. E qual é o padrão do amor? Não. Ele não fala, ame uns aos outros, assim como vocês se amam. Não é isso que Jesus fala. Ele vai falar legal, porque ele vai falar que um novo mandamento ele dá. Que é qual? Ame uns aos outros. Se amem, assim como eu amei vocês. É um amor sacrificial. É um amor que busca nada em troca. 1 Coríntios 13 fala bem disso. É um amor que não é vaidoso, não é orgulhoso. Ele dá, ele espera, ele sofre, ele suporta. Como viver isso num mundo tão difícil como esse? Se você é uma pessoa que gosta apenas das pessoas, ou seu amor é condicional, pode acreditar, meu irmão, você vai ser uma pessoa muito frustrada. E aí eu tenho assim uma certa compaixão com a sua pessoa, porque você vai se frustrar com as pessoas e você vai ficar muito mal. Porque a responsabilidade que eles nos chamam é de amar as pessoas incondicionalmente. Ou seja, não espere nada em troca, faça. E ponto. Apenas faça. Ele merece? Não sei. Mas eu faço. É por ele não merecer que eu faço. É esse amor que é sacrificial, de você se entregar. E assim, às vezes isso falta na nossa relação familiar. Com filhos, entre cônjuges, parentes, que aí a gente fala que é coisa boa, mas às vezes é muito difícil conviver com parente, mas é necessário. E é necessário amar. Não é gostar. E se a gente quer ter um 2020 diferente, eu acredito que essa é a melhor forma, é amando. Amando com esse amor que é incondicional. E aí a gente já falou sobre Mateus 6,33, que é, se você quer ter um 2020 diferente, mais intenso, priorize, busque a Deus. O segundo foi ame. O terceiro, Mateus 4. Vamos lá em Mateus 4? Mateus capítulo 4, passagem maravilhosa, texto da minha vida quase inteira. Até agora, né, 25 anos, acho que está legal, a vida toda. Eu gosto desse texto porque ele acontece no momento, enquanto você está abrindo aí, você vai me ouvindo. Jesus acabou de ser batizado por João, e aí aconteceu uma manifestação maravilhosa, que é o Espírito descendo como pomba sobre Jesus, Jesus se submetendo à justiça do Pai, e o Pai falando do céu, este é meu Filho amado em quem tenho prazer. Ambiente lindo, perfeito, maravilhoso. Aí o começo do capítulo 4 vai dizer assim, depois que isso tudo acontece, depois que ele ouve a voz de Deus, falando que ele é o Filho amado, ele vai dizer o seguinte, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondeu, está escrito, não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esse texto mostra para a gente uma posição de fidelidade de Jesus àquilo que o Pai havia ensinado. Para 2020, para ser mais intenso, precisamos ser fiéis. Fiéis ao Senhor. E fiéis em tudo. E aí que está, eu posso dizer assim, usar o linguajar mais popular, é aí que o bicho pega. Porque se você deixar o Espírito Santo de Deus apontar no seu coração o que precisa ser feito, e falar assim, eu sou totalmente seu, talvez você vai ficar preocupado com ele, porque ele vai apontar tudo. E tudo envolve todas as coisas. As que você talvez não queira que ele mexa. Aquelas coisas que você acha que está resolvido, aí o Espírito Santo fala assim, então, já tem 20 anos que eu estou tentando falar disso aí com você e mexer, e você não está deixando. Eu acho que chegou a hora de eu mexer. Porque ele vai querer colocar as coisas no lugar, porque fidelidade fala de uma vida de fidelidade, não de uma atitude apenas. O ministério de Jesus e a vida de Jesus começa nessa tentação no deserto, mas ela foi banhada na fidelidade ao Pai, e a questão dele sempre era, eu tenho que obedecer. Eu preciso obedecer e cumprir toda a justiça. E aí a gente sabe que é difícil obedecer ao Senhor. Porque sim,
Existe uma dificuldade na gente de entender, às vezes, que é obedecer ao Senhor, porque a gente tem um comportamento social muito cristão. Não fala mal de ninguém, a gente não faz fofoca, a gente não faz essas coisas assim que acontecem no dia a dia, né? A gente evita cair no meio dos irmãos. Porém, a vida cristã não se resume a só isso. E aí eu lembro do texto que o pastor pregou domingo, que ele vai falar lá de Hebreus capítulo 12, que tem duas questões que impedem o homem de ele cumprir a sua ida de se relacionar com Deus, que é o pecado e é o embaraço da vida. E eu acredito que algumas vezes você até não está pecando, mas está amarrado no embaraço, e é por isso que você não está seguindo. Justamente porque falta fidelidade ao Senhor, uma vida de obediência, nas pequenas coisas, nas simples coisas da vida, na fala, no trato, na conversa, no comportamento. Ó, como isso é difícil. Principalmente no meio que a gente vive, onde todo mundo praticamente é cristão, né? Ou todo mundo tem uma consciência dessa. Mas é a fidelidade ao Senhor, obediência a Deus. E aí, como eu estava falando no começo, se você pedir para o Espírito Santo de Deus te mostrar, talvez você vai ficar preocupado, porque Ele vai te mostrar coisas que você não imaginaria. E Ele vai falar, isso aqui você tem que mudar. Como aquela música diz, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. E isso é bom para nós. Porque quando o Espírito Santo começa a nos incomodar com essa mudança, é porque nós estamos no progresso da santificação, a gente está no meio do processo. E faz parte da vida cristã. E aí não tem a ver com idade. Cabelo branco, novinho, não tem a ver com isso. Tem a ver com crescimento na maturidade com o Senhor e na caminhada com Ele. E aí Ele se revela mais e mais. Aí você vai percebendo quão ruim você é e você vai sendo transformado de glória em glória, e você vai mudando, e você passa por esse processo, a fim de você chegar no final de todas as coisas e ainda não está pronto. Porque depende completamente do Senhor. Sem uma vida de fidelidade, sem ser fiel, isso é impossível. É difícil? É. Porque você luta contra a tentação. Você luta contra suas vontades, seus desejos. E às vezes Deus vai pedir para você abrir mão de coisas que necessariamente não são pecado, são embaraços, e que trava você de alcançar o próximo nível da sua vida na sua caminhada com Deus. Mas Ele vai pedir, isso aqui tem que parar. Por quê? Isso aqui impede você. Isso aqui não deixa você ir além. E aí, eu passo para o quarto. O quarto está em Salmos, capítulo 42, verso 1. Salmos, capítulo 42, verso 1. Já falei sobre priorizar a Deus, buscar em primeiro lugar em Mateus 6. Falei sobre amar incondicionalmente em João 13, 34. Ser fiel em Mateus 4. E agora a gente está em desejar mais a Deus, em Salmos 42, verso 1. Olha o que diz o texto. Como o cervo brama pelas águas, brama pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Ele vai usar, o escritor dos filhos de Corá vai usar a expressão, ele vai usar um animal que ele vê no dia a dia, que acontecia lá, para a gente não é tão comum assim, que é o cervo. Esse animal ele tinha uma capacidade impressionante. Como lá em Israel era todo aquele ambiente desértico e tudo mais, eles conseguiam sentir o cheiro das águas que estavam na superfície, os lençóis de água que estavam embaixo. Eles conseguiam farejar isso. Acabava a água na superfície, eles começavam a andar, e no deserto eles conseguiam achar essa água que estava escondida em fontes debaixo da terra. O escritor pega essa analogia e vai falar assim como esse animal anseia por água, a minha alma tem sede de Deus. Fala de um desejo íntimo e intenso do profundo do nosso coração, de uma busca que não é meramente físico ou moral,
mas uma necessidade de espírito. E aí eu lembro de Pedro conversando com o Senhor, se não me engano, João capítulo 6, que ele vai virar para Jesus e falar assim: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Por quê? A nossa alma, que é eterna, tem sede pela eternidade, só pode ser saciada por um Deus que é eterno. Por isso que você vê pessoas caindo na idolatria, buscando coisas, subterfúgios para fazer diversas coisas, e não encontram paz. Não matam essa sede ou essa fome que tem na alma. Por isso que você vai ver o cara que usa drogas vai continuar usando drogas, até achar, ele vai ter 15 segundos lá, de pura alegria, e depois acaba. É legal? Claro que é, o cara está na onda, é maneiro. Mas depois o vazio continua. Alguns vão encontrar esse refúgio na comida. Come, fica enorme, aí depois dá um problema no coração, o cara morre, parte, só que não tapou o buraco. Porque a gente tem maneiras diferentes de manifestar, mas isso acontece. Porque a questão está na alma. Essa alma só pode ser saciada por quem fez ela. Da onde ela vem, da onde ela emana, que é de Deus. E se nós desejamos buscar ao Senhor e ter uma vida diferente nessa virada de década, não existe nada mais importante, como as outras coisas que eu falei aqui, de você desejar mais a Deus, mas uma necessidade, um desejo que de fato flua de dentro. Sabe por quê? Eu temo hoje uma questão bem delicada, que é as pessoas tentarem seguir ao Senhor por moralidade, sabe? Aí elas querem ter um comportamento cristão. Elas querem ter uma vida certinha. Só que elas se esquecem que a base do Evangelho é justamente você não merecer, e aí é nesse contato que você não merece, que Cristo vem e inunda a sua vida, e o Espírito Santo de Deus começa a te transformar de dentro para fora, sabe? De uma maneira que você não entende, você simplesmente é transformado. Parece que essa experiência, se eu posso chamá-la de mística, ela está sendo perdida na nossa relação com Deus. As pessoas gostam de mecanismos, sabe? Faça isso, vira para a direita, levanta a mão, pula para cá, faça isso, beba água, fica de pé, declare tua vitória 3 vezes, levanta a tua mão aí, você recebeu a chave do carro, da bênção e tal. As pessoas gostam disso, mas não dessa relação que se desenvolve por dentro, dessa relação que pega a alma, ao ponto que você não sabe fazer outra coisa da vida a não ser declarar para o Senhor que você o deseja, que você o ama. Que até no dia mais terrível de trevas da sua vida, você sabe que a única coisa que não pode faltar é o Senhor. Muitas pessoas têm perdido esse prazer. Muitas pessoas têm perdido esse desejo ardente de alma pelo Senhor. E aí, os que estão nessa corrida desse mecanismo religioso de fazer muitas coisas, chega um momento que eles se frustram. Porque as expectativas deles não são correspondidas da maneira que Ele quer. Porque Deus não é obrigado a fazer o que você quer. Ele é uma pessoa tão gente boa e tão legal, Ele é tão santo, que Ele não precisa fazer o que você quer. Porque se Ele dá para você o que você quer, Ele te destrói. Ou melhor, você se destrói pelo que você deseja. E como preservação e o sinal do amor dEle por você, Ele não dá o que você quer, Ele dá o que você precisa. E na maioria das vezes, nós não queremos entender isso. Mas como passarmos, assim como o ser vai anelar o Senhor com a alma, a gente vai sempre dizer se ser grato ao Senhor.